Você sabia que existe um predador que pode voar a poucos centímetros da sua cabeça, e você simplesmente não ouvir absolutamente nada? As corujas não são apenas aves noturnas, elas são máquinas biológicas de caça, com tecnologias naturais tão avançadas que estão inspirando engenheiros e cientistas até hoje. Mas o que realmente faz delas os caçadores mais silenciosos do planeta, vai te surpreender. Curiosidade número 1. As corujas possuem uma adaptação nas penas das asas que as torna praticamente invisíveis ao som. A borda das penas primárias é serrilhada, funcionando como um silenciador que quebra as grandes turbulências de ar em pequenas correntes silenciosas. Isso permite que elas voem a poucos centímetros de suas presas sem emitir nenhum ruído, tornando-as os predadores aéreos mais furtivos do planeta, capazes de atacar antes mesmo que a vítima perceba qualquer movimento no ar. Curiosidade número 2. Diferente da maioria dos animais, os olhos das corujas não são globos oculares, mas sim estruturas tubulares alongadas que são mantidas no lugar por ossos chamados anéis escleróticos. Por causa desse formato de tubo, elas são fisicamente incapazes de mover os olhos dentro das órbitas. Para compensar essa limitação, as corujas evoluíram a capacidade de girar o pescoço em até 270 graus, graças a um sistema de reservatórios de sangue que impede o corte da circulação cerebral durante um movimento extremo. Curiosidade número 3. A audição das corujas é projetada com uma assimetria funcional única. Em muitas espécies, uma orelha está posicionada mais alta que a outra no crânio. Essa diferença de altura permite que o cérebro da coruja processe o som com uma precisão matemática, calculando a diferença de microsegundos entre a chegada do ruído em cada orelha. Com isso, elas conseguem criar um mapa mental tridimensional da localização exata de uma presa, mesmo que ela esteja escondida sob camadas de neve ou vegetação densa. Curiosidade número 4. A face da coruja, em formato de disco, funciona como uma antena parabólica biológica feita de penas rígidas. Esse disco facial captura as ondas sonoras e as direciona diretamente para as aberturas dos ouvidos, que ficam escondidas atrás das penas. Esse design anatômico amplifica sons de alta frequência que seriam imperceptíveis para outros predadores, permitindo que uma coruja detecte o batimento cardíaco ou o roer de um pequeno camundongo a dezenas de metros de distância. Curiosidade número 5. As corujas possuem um sistema de patas extremamente potente, conhecido como pés zigodáctilos, onde 2 dedos apontam para frente e 2 para trás. No entanto, elas têm a habilidade única de girar um dos dedos traseiros para frente durante a caça, aumentando a área de impacto e a firmeza do agarre. A força de compressão das garras de uma coruja buraqueira, por exemplo, é proporcionalmente superior à de uma águia, permitindo que elas esmaguem o crânio de suas presas instantaneamente no momento do impacto. Curiosidade número 6. Muitas espécies de corujas possuem o que os biólogos chamam de falso rosto na parte de trás da cabeça. São padrões de penas que imitam olhos grandes e escuros, servindo como um mecanismo de defesa contra predadores que tentam atacá-las por trás. Esse design visual engana potenciais ameaças, fazendo-as acreditar que a coruja está acordada e observando, mesmo quando ela está dormindo ou distraída, o que evita ataques de surpresa por aves de rapina maiores ou felinos. Curiosidade número 7. A visão das corujas é extraordinariamente adaptada para a escuridão, possuindo células sensíveis à luz muito superior à dos humanos. No entanto, elas não conseguem enxergar objetos com clareza a poucos centímetros de distância. Para manipular a comida ou objetos próximos, elas utilizam as vibriças, que são penas sensoriais ao redor do bico que funcionam como dedos táteis, sentindo a textura e a posição do que está à sua frente. Curiosidade número 8. Ao contrário de quase todas as outras aves de rapina, as corujas não possuem papo, que é aquela bolsa no esôfago usada para armazenar comida para mais tarde. No sistema digestivo da coruja, a comida vai direto para o estômago glandular, onde é processada. O que não pode ser digerido, como ossos, dentes e pelos, é compactado em uma massa sólida chamada egagrópila. Cerca de 10 a 12 horas após a refeição, a coruja vomita essa bola, permitindo que cientistas estudem exatamente o que ela comeu sem precisar capturá-la. Curiosidade número 9. A coruja das torres possui uma técnica de caça baseada em um mapa acústico que o cérebro dela constrói ao longo da vida. Diferente de outros animais que precisam de um estímulo visual para atacar, ela é capaz de capturar uma presa em escuridão total absoluta apenas ouvindo o ruído do movimento. Experimentos em laboratório mostraram que elas conseguem triangular a posição de um roedor com uma margem de erro de apenas 1 grau, tornando-as o animal com a audição mais precisa já documentada. Curiosidade número 10. As corujas são conhecidas como o melhor controle de pragas natural do mundo. Uma única família de corujas das torres pode consumir cerca de 3.000 roedores em apenas um ciclo reprodutivo de 4 meses. Elas possuem um metabolismo acelerado e, durante a fase de crescimento dos filhotes, os pais caçam incansavelmente, retirando do ecossistema milhares de animais que poderiam destruir plantações ou transmitir doenças, sem o uso de qualquer veneno químico. Curiosidade número 11. Embora sejam aves de rapina, as corujas nem sempre estão no topo da cadeia alimentar e possuem uma camuflagem de alto nível chamada crípsia. Algumas espécies conseguem alterar a postura do corpo, esticando-se e fechando as penas para parecerem galhos secos ou troncos de árvores quebrados. Aliado ao padrão de cores de suas penas, que imita perfeitamente as cascas de árvores locais, elas conseguem passar o dia inteiro imóveis e invisíveis para predadores diurnos como falcões e águias. Curiosidade número 12. A estrutura do pescoço da coruja esconde uma engenharia vascular complexa para evitar derrames. Como elas giram a cabeça em ângulos extremos, as artérias poderiam ser esmagadas, cortando o oxigênio do cérebro.
Para evitar isso, as corujas têm cavidades ósseas nas vértebras que são 10 vezes maiores que as artérias, criando um espaço de folga. Além disso, elas possuem vasos sanguíneos contráteis que atuam como reservatórios, garantindo que o sangue continue fluindo mesmo quando o pescoço está em torção máxima. Curiosidade número 13. Nem todas as corujas vivem em árvores. A coruja buraqueira, muito comum nas Américas, vive em túneis subterrâneos. Elas frequentemente utilizam buracos abandonados por tatus ou cães da pradaria, mas são capazes de cavar suas próprias casas se necessário. Para proteger seus ninhos, elas desenvolveram uma estratégia de mimetismo sonoro impressionante. Quando se sentem ameaçadas dentro do buraco, os filhotes emitem um som que imita perfeitamente o chocalho de uma cascavel, afugentando predadores que têm medo de cobras venenosas. Curiosidade número 14. As garras das corujas possuem um mecanismo de travamento automático que permite que elas segurem presas pesadas sem fazer esforço muscular contínuo. Quando a coruja fecha as garras sobre uma vítima, os tendões se prendem em sulcos nos ossos dos dedos, travando a força no lugar como uma braçadeira de plástico. Isso garante que a presa não escape durante o voo de transporte, mesmo que a coruja esteja exausta ou voando contra ventos fortes. Curiosidade número 15. A coruja do Nabal é uma das poucas espécies que desafia o estereótipo noturno, sendo frequentemente ativa durante o dia ou no crepúsculo. Essa adaptação permite que ela explore nichos de caça diferentes de suas primas estritamente noturnas. Visualmente, você pode identificar o hábito de uma coruja pela cor dos seus olhos. Corujas com olhos laranjas tendem a ser crepusculares, olhos amarelos indicam hábitos mais diurnos e olhos pretos ou castanhos escuros são geralmente de espécies estritamente noturnas que dependem da visão de baixo contraste. Curiosidade número 16. Diferente da maioria das aves, as corujas não possuem uma glândula oropigeu desenvolvida, que é a responsável por produzir o óleo que impermeabiliza as penas. Embora isso as impeça de caçar sob chuva forte, pois suas penas ficam encharcadas e pesadas, essa é a troca evolutiva necessária para o voo silencioso. Penas oleosas e rígidas fazem barulho ao atritar com o ar, já as penas das corujas são macias e aveludadas, priorizando o sigilo absoluto em vez da resistência à água. Curiosidade número 17. O tamanho das corujas pode ser extremamente enganador devido à densidade de sua plumagem. Uma coruja fura-bucho, por exemplo, pode parecer grande e robusta, mas seu corpo real, por baixo das camadas de penas, é surpreendentemente magro e leve, pesando menos do que um pacote de farinha. Essa estrutura é projetada para maximizar a relação entre envergadura de asa e peso, permitindo que elas decolhem verticalmente com presas que pesam quase tanto quanto elas mesmas. Curiosidade número 18. Em algumas espécies, como a coruja das torres, existe uma hierarquia de alimentação baseada no altruísmo entre irmãos, algo raro no mundo animal. Enquanto em muitas aves os filhotes maiores matam os menores, os filhotes de coruja foram observados compartilhando comida uns com os outros quando as presas são abundantes. Eles utilizam vocalizações específicas para negociar quem será alimentado primeiro, demonstrando um nível de interação social e cooperação dentro do ninho que desafia a ideia de puro instinto agressivo. Curiosidade número 19. As corujas possuem uma visão binocular poderosa, similar à dos humanos, com um campo de sobreposição visual de cerca de 70 graus. Isso proporciona uma percepção de profundidade excepcional, permitindo que elas calculem a distância exata de um galho ou de uma presa em movimento com precisão milimétrica. Para aumentar ainda mais essa percepção antes de um ataque, elas realizam movimentos laterais e circulares com a cabeça, chamados de bobbing, criando um efeito de paralaxe que ajuda a escanear o terreno e confirmar a posição do alvo. Curiosidade número 20. A coruja do Ártico possui uma das adaptações térmicas mais extremas entre todas as aves de rapina. Suas patas são completamente cobertas por penas grossas e densas que funcionam como botas de neve térmicas, permitindo que elas pousem diretamente no gelo por horas sem perder calor corporal. Além disso, elas acumulam uma camada de gordura subcutânea que pode representar até 10% do seu peso total durante o inverno, servindo como uma bateria de energia reserva para sobreviver a períodos de escuridão total e escassez de presas no Polo Norte. E depois de tudo isso, uma coisa fica clara: a coruja não é só um símbolo de sabedoria. Ela é uma verdadeira obra-prima da evolução. Agora me diz aqui nos comentários, qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? E se você gosta de conteúdos assim, já se inscreve no canal, porque aqui você sempre aprende algo que ninguém te contou.